Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. E hoje nós estamos aqui realizando um apanhado geral, uma comparação entre os quatro bancos, conforme eu havia combinado com vocês, tá? Tem os melhores nos números mais importantes e a gente vai dar uma olhadinha aqui, um vídeo bem rápido para que você possa fazer aí, tirar uma conclusão e fazer a sua própria avaliação do banco que você tem aí com os demais. Então vamos lá. O primeiro slide que eu montei aqui refere-se ao índice de eficiência. O que é isso? O índice de eficiência representa a percentagem de despesa em relação às receitas, ou seja, o quanto que teve de despesa para que se tenha aquela receita, aquele movimento. Então aqui, quanto menor o índice, é melhor. Então nós temos aqui o Banco Santander e o Banco do Brasil com um índice melhor, ou seja, então nesse ponto eles levaram a vantagem. A gente considera que um banco eficiente, né, tem que ter no mínimo 50%. Então a gente tem aqui todos eles dentro do índice aceitável, né, e considerável bom, com destaque para o Banco do Brasil e para o Santander. Então vamos seguir. Tá. Outro ponto interessante são as despesas, né? É sempre interessante que quanto mais uma empresa consiga cortar gastos, né? Ela é satisfatória, né? Produz bons resultados. E aqui a gente tem o Banco do Brasil e o Santander que praticamente mantiveram as despesas, né? Um aumento bem insignificante. E temos o destaque aqui para o Bradesco, né? O Bradesco conseguiu reduzir em quase 10% as despesas em relação a 2019. O Itaú cortou em torno de 1,4. Então aqui o Bradesco levou uma vantagem muito relevante em relação aos seus pares, tá? Vamos seguir. E aqui a gente começa a parte mais que nós precisamos prestar bastante atenção, tá bom? Então aqui eu pus o lucro de 2020 comparando com o lucro de 2019 e também o PDD, né? Aquelas provisões para devedores duvidosos, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui que o Banco do Brasil em 2019 ele teve um lucro de 17 bilhões, tá? Já no ano de 2020 ele teve um lucro de 12 bilhões, tá? Então teve uma queda aqui, porém ele fez uma reserva, né? Um PDD de 3 bilhões e 300 milhões, tá? O Bradesco em 2019 teve um lucro de 25 bilhões, no ano de 2020 17 bilhões, tá? Porém, ele fez aqui uma reserva para possíveis prejuízos de devedores, né, dos créditos de 7 bilhões. O Itaú, em 2019, teve um lucro de 29 bilhões, em 2020, 20 bilhões, porém ele fez uma reserva para os duvidosos de 10 bilhões. O Santander, um lucro de 14 bilhões em 2019 e em 2020 13 bilhões. Então, e uma reserva de apenas 3 bilhões. Então, o que nós vemos aqui? Esse é muito importante isso aqui. Nós vemos o seguinte, nós vemos que o mais conservador de todos, né, aquele que mais se preocupou em ter uma reserva, um colchão para passar tranquilo, foi com certeza o Itaú, né? 10 bilhões. Depois nós temos o Bradesco, que também fez uma reserva significativa. Então nós temos os dois, Bradesco e Itaú, que se mantiveram uma receita, estão bem provisionados, estão bem preparados caso aconteça default, né? Ou seja, aqueles créditos, aqueles empréstimos não tenham pagamentos. Nós temos o Banco do Brasil e o Santander que foram por um outro caminho, né? Eles já não fizeram provisões significativas, né? Ó, 3 aqui, 3.200, o que eles estão achando? Eles estão considerando que o pior da crise já passou, que a carteira tem uma qualidade, que não vai ter tanto problema, então eles fizeram uma provisão bem pequena, tá? Muito bem. O tempo vai dizer qual deles fez a melhor estratégia, tá?
Agora, na sequência, o próximo slide, eu acrescentei esses PDDs, essas reservas, aos lucros de 2020. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então eu peguei o PDD e adicionei aqui, como se não tivesse, se eles não tivessem provisionado nada, se eles tivessem colocado tudo no lucro. Então como é que ficaria? Então, colocando ali, a gente teria o seguinte, que o Banco do Brasil, neste ano de pandemia de 2020, ele teria tido uma redução de 15% do lucro, tá? Em 2019 lucrou 17 bilhões, em 2020 15 bilhões, tá? Depois nós temos aqui o Bradesco. Então, se a gente colocasse aqueles PDD, o PDD do Bradesco ao lucro adicional de 2020, a gente teria o seguinte, ele teria tido uma redução de 3% apenas, né? Em 2019, 25 bilhões, em 2020, 24 bilhões. Aí nós vamos para o Itaú. Então, se o Itaú não tivesse feito aquela provisão, tá? Ele teria tido um aumento no lucro de 3,35, né? Você deve se lembrar que com aquele PDD, né, o pessoal falou, o Itaú teve uma queda no lucro de menos 36% por causa do PDD grande. Olha como o PDD foi 10 bilhões, né? Então aqui quando você adiciona aquele 10 aqui, você tem que o Itaú lucrou 3, teve um aumento de 3%, tá? Aqui o Santander, quando você adiciona também o PDD, ele passa a ter um lucro de 17%, tá? Então, ó, você tem aqui, ele tinha, opa, desculpa, esse aqui, ele tinha 13, né? 13, lucrou 13. Se você adiciona o PDD, ele vai para 17, tá? Então, qual que é a minha visão em relação a esse quadro, né? Minha visão pontual, né? Aí você faz a sua, é o seguinte, que nós temos dois grandes, foram dois caminhos bem distintos, né? Aqui, esses dois fizeram grandes provisões, né? Então eles têm grandes provisões de 7 a 10 bilhões, tá? Reservado, e o Banco do Brasil e o Santander fizeram 3 bi apenas. Então o que a gente considera? A gente considera o seguinte, vou voltar para você ver a previsão de novo, ó. Então a gente considera o seguinte, que se tudo der certo realmente, igual o Santander e o Banco do Brasil estão considerando, que a pandemia já está se resolvendo, que os créditos vão ser todos, eles vão receber, não vai ter default, então eles vão seguir e eles fizeram a estratégia correta, tá bom? De ter um PDD apenas de 3 bilhões aqui, fizeram a estratégia correta. Significa que o Itaú e o Bradesco fizeram a estratégia equivocada? Não. Não, porque isso aqui está lá no quartinho lá. Se eles não precisarem deste dinheiro, bom, se o Itaú, se o Santander e o Banco do Brasil estão achando que 3 bi são suficiente, a carteira do Bradesco e do Itaú não é muito diferente. Então significa que para aqui também 3 bi será suficiente. E o restante, e a diferença? E a diferença? A diferença tem dois caminhos, tá? A diferença tem dois caminhos. A diferença aqui, o excesso da reserva, pode ter dois caminhos. Pode virar dividendos, ou pode virar mais capital a crédito, mais dinheiro a ser emprestado. Seja qual for o caminho que esses dois bancos escolham, caso os 3 bis seja suficiente, independente do caminho que eles escolham, ou distribuir dividendos que beneficia o sócio, ou que esse dinheiro vá para crédito, ou seja, seja emprestado, ele também vai gerar valor, porque ao emprestar, o banco gera mais valor, que gera mais lucro, que no futuro beneficia o acionista. Então, de qualquer forma, ou dividendos ou emprestando, o acionista será beneficiado. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, caso o Covid, caso a pandemia, perdoe-me, produza efeitos mais graves, assim, que o negócio ainda tenha mais dificuldades,
O Banco do Brasil e o Santander têm apenas 3 bi de reserva. Então a gente tem que monitorar como vai ser a inadimplência para a gente poder continuar acompanhando nos bancos, ok? Então aqui acrescentado o PDD, a gente teria esse resultado, o Banco do Brasil e o Bradesco com uma redução no lucro, o Banco do Brasil um pouco mais significativo, o Bradesco praticamente em linha, e aqui o Itaú também, um pequeno acréscimo, e o Santander. Então, é assim, dos casos, toda vez que o risco é maior, o retorno também é maior. É o caso aqui do Santander. Seguindo, nós temos o seguinte, a carteira total de crédito, tá? Então, o quanto os bancos possuem emprestado, tá? Então, o Banco do Brasil tem 742 bilhões emprestado, o Bradesco tem 687 bilhões emprestado, o Itaú 846 bilhões emprestados e o Santander 411 bilhões emprestados, tá? Desse total aqui, ó, emprestado, o que foi necessário fazer as negociações, o que foi preciso negociar. Então aqui que a gente vê de novo a situação dos bancos, ó. Então o Banco do Brasil precisou renegociar, prorrogar 130 bilhões. O Bradesco 48 bilhões, o Itaú 50 bilhões e o Santander 40 bilhões. Então aqui, ó, chama a atenção o quanto o Banco do Brasil foi preciso prorrogar. Então, dos quatro, o valor mais prorrogado, a gente vê aqui, ó, que é 17% do valor emprestado, o Banco do Brasil teve que prorrogar. Por isso que quando a gente olha, talvez na cotação, a gente vê que o Banco do Brasil é o que está apanhando mais do mercado, é o que está sofrendo mais, é o que a cotação está caindo mais. Por quê? Porque o pessoal olha o quanto que ele teve que renegociar. Em comparação aos outros bancos, né? Ele foi o que mais teve que renegociar. E de novo, que a gente olha, o mais confortável de novo é o Banco Itaú. Ó. Você vê, ele emprestou mais que o Banco do Brasil. 846 bilhões é o que tem mais crédito na praça e teve que renegociar apenas 50, apenas 6% do seu valor emprestado. Então ele está numa situação bem confortável. Então ele tem dinheiro no quartinho guardado, bastante dinheiro, 10 bilhões lá para cobrir possíveis default e ainda a sua carteira equivale apenas a 6%. Então aqui a gente tem o Banco do Brasil, o Itaú, perdoe-me, numa situação bem confortável. O Santander, quase 10%, né? Precisa acompanhar. O problema não é a porcentagem, o problema é o quanto tem para cobrir os default, né? São só 3 bilhões. Se tudo der certo, tranquilo, a vida que segue e os 4 bancos vão continuar tranquilos aí. Vamos ver o que nós temos aqui mais. Era isso, então. Deixa eu voltar aqui para vocês. Era essa situação que eu queria falar sobre os bancos, a comparação deu para você ver direitinho o quanto cada um lucrou de fato e o quanto eles têm emprestado, como é que tá a carteira, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no... Deixa eu sair daqui para ficar mais fácil. Tá, então vamos olhar aqui. Ó, vamos pelo Banco do Brasil, né? Como é que tá aqui? Assim. 3. Então, você vai compara essa distância aqui que você vai ver que é o que tá apanhando mais é o Banco do Brasil, né? Ele já custou lá R$ 51, hoje está 32, uma queda bem significativa. Depois a gente tem o Bradesco. O Bradesco tá também, né? Os bancos estão apanhando bastante, né? Já teve a 30, hoje está 21, também tá. Vamos ver o Itaú aqui. O Itaú acho que é o que tá mais. Apanhou menos, né? Já subiu, caiu de novo. E o último é o Santander. O Santander me parece que é o que apanhou menos, né? Mas os 4 apanharam, né? Então, aí está
os 4 bancos, depois você olha novamente, depois você olha novamente os quadros, olha os números e aí você pode tirar uma conclusão melhor sobre os 4 bancos, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente está acompanhando aí os resultados do quarto trimestre do ano passado. Por enquanto, todos os resultados das empresas que a gente acompanha, né, estão vindo de bom a muito bom, então tem passado bem um ano difícil que foi o ano de 2020, tá? Só um detalhe, um item, fiquem atentos aos informes de rendimentos sobre o imposto de renda, né, a declaração que a gente tem que fazer a partir do mês de março. Comece a olhar no seu e-mail, na caixa do correio que os informes estão chegando e a gente vai fazer junto aí, aqueles que precisarem de ajuda, a gente vai fazer junto, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e muito obrigado pelo tempo e pela sua paciência.